Olá pessoal, Guilherme Avelino de Biologia, dando continuidade às alterações cromossômicas. Falamos nas numéricas e agora as estruturais. O nome já diz, né? Estruturais porque mexe diretamente com a estrutura do cromossomo. E aí, pessoal, não necessariamente vai alterar o número, tá? Senão vejamos. Alterações cromossômicas, mutações cromossômicas estruturais, do tipo deleção. Deleção, você lembra logo da palavra deletéria, deletar, perder. Eu coloquei um esquema aqui, um cromossomo, com os segmentos, os genes A, B, C, D, E, F. E a partir de uma alteração do tipo estrutural deletéria, na deleção foi perdida esse pedaço, que tinha os genes D e E. Olha como é que ficou o cromossomo. A, B, C, no braço normal, em um dos braços, e no outro braço, ele agora mais curto, porque foi perdido o segmento que continha os genes D e E. Tá? O que é fundamental nas questões? Ele vai citar isso no enunciado, tá? Ou ele bota o esquema de um cromossomo alterado, só para você identificar qual é a alteração cromossômica estrutural da figura, tá? Então, deleção, também conhecido como deficiência, é perdido uma parte. Na duplicação, é o contrário. Aquele segmento ele é duplicado. Onde eu botei aqui o cromossomo normal, é adicionado o segmento que continha o gene E. Olha como é que ficou o cromossomo. A, B, C, braço normal, e o outro braço, D, E, F. Quer dizer, o segmento que continha o gene E foi duplicado lá. Tá? Segundo os geneticistas, sempre quando se perde informações, quando se perde segmento, ela é mais danosa, drástica e muitas vezes leva à morte do portador. Então, perder parte do cromossomo termina sendo mais cruel, né? Na sequência, inversão, que segundo os geneticistas, é a alteração cromossômica estrutural que mais fornece recombinação, que mais promove uma recombinação no material genético do indivíduo, é a mais comum. Então, você tem um cromossomo com os segmentos, os genes A, B, C, D, E, F. Detalhe, o que identifica uma inversão? Uma quebra no cromossomo, uma quebra em 2 pontos e um giro de 180 graus. Então, você tem um cromossomo, tem a quebra em 2 pontos e um giro 180 graus. Detalhe, observe que nessa primeira inversão ficou assim, ó, A, C, B. Ocorreu uma inversão entre o segmento que tinha os genes B, C, aí ficou CB. E no outro caso, ocorreu uma inversão entre o segmento que tinha os genes C e D. Observe que no primeiro caso, só um dos braços do cromossomo foi envolvido. E nesse caso aqui, os 2 braços foram envolvidos. Também, eu posso falar que na primeira inversão não teve a participação do centrômero, que é essa constrição primária que vocês já viram, tá certo? Quando falava dos cromossomos. Constrição primária, centrômero, é o meio do cromossomo, tá certo? Isso, um cromossomo metacêntrico, no caso, tá? É a região que une os braços. E nessa inversão aqui, como teve a participação dos 2 braços, então houve certamente a participação do centrômero. Essa inversão que não teve a participação do centrômero, que teve a participação de apenas um dos braços do cromossomo, ela é do tipo paracêntrica. E essa inversão que teve a participação do centrômero, consequentemente a participação dos 2 braços do cromossomo, ela é do tipo pericêntrica. Então, estão aqui os 2 tipos de inversões, ok? E para finalizar, a translocação. O que foi que eu fiz aqui? Eu botei 2 pares de cromossomo. Essa aqui cai muito, aparece muito nos vestibulares. 2 pares de cromossomos, onde aqui tu tem os genes, tá? Alelos, portanto, cromossomos homólogos. Esse é homólogo desse e aqui esse é homólogo desse. Só recapitulando, vocês lembram lá na genética que quando cromossomos homólogos trocam pedaço, precisamente
meiose 1, prófase 1, na subfase paquítero, isso recebe o nome de permutação ou crossing over. É a troca de pedaço, é a troca de segmento entre cromossomos homólogos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar segmentos, eu vou trocar pedaços entre cromossomos não homólogos. Então, se for entre homólogos, é crossing over. Se for entre não homólogos, translocação. Cuidado para não confundir nos vestibulares. E aí o que é que acontece? Eu botei aqui apenas 4 cromossomos e depois da translocação, continua os 4 cromossomos. Ou seja, o número não mudou. Agora ocorreu a troca de pedaços entre não homólogos, já que é a translocação. Aí eu fiz assim, ó, o segmento EF, tá certo? Passou para aquele cromossomo e veio de lá para cá o segmento que tinha o número 5, 6. Então como é que ficou? Como é que ficaram os cromossomos após a translocação? Aí, ó, A, B, C, D, 5, 6. Era D, E, F e ficou D, 5, 6, porque esse segmento veio para cá. Como esse segmento é F, foi para lá. Olha como é que ficou o outro cromossomo lá. 1, 2, 3, 4, era para ser 5, 6, ficou EF. E aqui o outro cromossomo homólogo. Um caso clássico da translocação é quando um pedaço, na espécie humana, é quando um pedaço do cromossomo 14 vai para o 21 e vice-versa. O indivíduo ele apresenta os 46 cromossomos, como aqui não mudou o número de cromossomo. Então, na espécie humana, continua os 46 cromossomos. Aí ocorreu uma translocação do 14 com 21, pois isso aí representa menos de 10% dos casos de síndrome de Down. Ou seja, nem sempre o portador de síndrome de Down, ele terá 47 cromossomos. Ele pode ter 46 cromossomos, tá certo? Igual uma pessoa normal, mas lá ocorreu uma translocação entre o cromossomo 14 e o 21. É o caso mais clássico que tem de translocação desses dois cromossomos, 14 e 21, mas tem outros também, tá? No que diz respeito à síndrome de Down, 90% dos casos, de fato, tem a trissomia do 21, mas acontece também portadores de síndrome de Down com 46 cromossomos. E qual foi a alteração, Guilherme? Ocorreu uma translocação entre o cromossomo 14 e o 21. Então, nós vimos as alterações cromossômicas numéricas e agora as alterações cromossômicas estruturais, tá certo? Certamente aí sanamos as dúvidas de vocês para que vocês não tenham nenhum problema nessas questões nos vestibulares, ok? Valeu, pessoal!